Um empresário gritou com uma menina pobre no meio do trânsito, mas tudo mudou quando ela mencionou o nome da esposa falecida. O que parecia apenas mais um dia caótico na cidade revelou um segredo enterrado há 15 anos e transformou para sempre o destino de duas almas marcadas pela ausência e pelo silêncio. Essa é uma história de reencontro, perdão e renascimento. Prepare-se, porque ela vai tocar seu coração de um jeito que você nunca imaginou. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comenta aqui de onde você está assistindo. Introdução. O eco de uma melodia perdida. O crepúsculo abraçava a cidade como um cobertor dourado e frio. Entre os arranha-céus que cortavam o horizonte, as luzes começavam a piscar como estrelas prematuras. O trânsito se arrastava em ondas sonoras, buzinas impacientes, motores roncando sua pressa, pneus sussurrando sobre o asfalto molhado pela chuva da tarde. Ninguém prestava atenção na menina. Ela se movia entre os carros como uma sombra. Líquida, pés descalços conhecendo cada rachadura da rua, cada poça d'água que refletia as luzes dos semáforos. Seus movimentos eram uma dança silenciosa de sobrevivência, aprendida nas esquinas onde a fome ensina mais que qualquer escola. Clara tinha 15 anos e carregava o mundo nos ombros magros. Suas mãos, pequenas e calejadas, seguravam um pano surrado e uma garrafinha de detergente diluído. Não pedia nada. Apenas limpava os vidros com uma concentração quase religiosa, como se cada gesto fosse uma oração silenciosa. Quando terminava, sempre sussurrava a mesma canção. Era uma melodia antiga, suave como um lamento, doce como uma promessa. As palavras vinham em pedaços, como cacos de um espelho quebrado que ainda refletia fragmentos de luz. Era tudo o que restara de sua mãe. Uma música que carregava no peito como um tesouro guardado. A cidade continuava sua respiração mecânica, indiferente às histórias que se escondiam em suas esquinas. Mas algumas histórias, quando prontas para serem contadas, ecoam mais alto que o barulho do mundo. O homem no sedã preto. Dentro de um sedã preto parado no sinal da Rua Augusta, estava Heitor Mendes. 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos azuis que já não guardavam o brilho da juventude. Suas mãos, grandes e bem cuidadas, tamborilavam no volante de couro italiano, enquanto observava o movimento da rua através do para-brisa. Empresário de sucesso, sócio de 3 construtoras, dono de meia dúzia de edifícios que cortavam o céu da cidade. Seu nome estava gravado em placas de mármore, em contratos milionários, em projetos que mudavam a paisagem urbana. Mas dentro do peito havia um vazio que nenhum negócio conseguia preencher. 15 anos. 15 anos desde que sua vida se partiu ao meio como um galho seco. Helena, sua esposa, havia desaparecido numa manhã de setembro, levando consigo a filha recém-nascida, que ele mal teve tempo de conhecer. Não houve bilhete, nem explicação, nem corpo. Apenas uma ausência que se instalou em sua casa como um fantasma que sussurrava através dos cômodos vazios. Heitor havia procurado. Deus sabia o quanto havia procurado. Contratou detetives, vasculhou hospitais, colocou anúncios em jornais, ofereceu recompensas. Passou noites em claro, navegando em sites de pessoas desaparecidas, estudando cada foto, cada relato. Mas o tempo foi passando, e a esperança foi se transformando em uma ferida que cicatrizava por cima, mas nunca curava por dentro. Agora, quando olhava no espelho, via um homem que havia aprendido a viver pela metade. Trabalho, compromissos, reuniões, viagens. Uma rotina que o mantinha ocupado o suficiente para não pensar, mas nunca ocupado o suficiente para esquecer. O sinal continuava vermelho. Heitor suspirou, ajustou o retrovisor e foi quando ouviu. Uma melodia, suave, distante, flutuando através do vidro, fechado do carro. Suas mãos pararam de tamborilar. O coração parou de bater por um segundo inteiro. Conhecia aquela música. Conhecia cada nota, cada pausa, cada suspiro que a melodia carregava. Era a canção que Helena cantava.
A mesma que ela sussurrava quando embalava o bebê nas madrugadas silenciosas. A mesma que humming enquanto cozinhava, que cantarolava no banho, que murmurava quando achava que ele não estava ouvindo. Uma canção que ela disse ter aprendido com a avó, passada de mãe para filha, como um segredo sagrado. Heitor baixou o vidro com as mãos trêmulas. O som ficou mais claro, mais próximo. Vinha da rua, da menina que estava limpando o carro ao lado. Ela cantava baixinho, quase para si mesma, mas cada palavra era uma lâmina que cortava o ar e chegava até ele como uma mensagem do além. Por um momento, o mundo parou. Os carros, as buzinas, o movimento da cidade, tudo se congelou em um silêncio ensurdecedor. Heitor sentiu como se estivesse olhando através de um túnel do tempo, vendo Helena novamente, ouvindo sua voz, sentindo sua presença. Quando a realidade voltou, ele estava gritando. Se está gostando da história, se inscreva para não perder mais nenhuma. O encontro! Onde você aprendeu essa música? A voz de Heitor cortou o ar como um chicote, mais trêmula que agressiva, mais desesperada que irritada. A menina congelou, o pano ainda na mão, os olhos arregalados como os de um animal assustado. Clara conhecia esse tom. Não era a primeira vez que um homem gritava com ela na rua. Aprendera a reconhecer os sinais, o volume da voz, a posição do corpo, o brilho perigoso nos olhos. Mas havia algo diferente naquele grito. Não era raiva que ouvia, era dor. Baixou os olhos engolindo seco. O instinto mandava correr, mas os pés não obedeciam. Havia algo naquele homem que aprendia ali, como se uma força invisível a impedisse de fugir. Os outros motoristas começaram a buzinar com impaciência, mas ela mal ouvia o barulho. O mundo havia se reduzido àquele momento, aquele olhar, aquela pergunta que ecoava no ar. Era o que minha mãe cantava. Antes de ir embora, murmurou, a voz quase inaudível entre o barulho dos carros. As palavras saíram como sussurros carregados de anos de silêncio. Clara nunca falava sobre a mãe com estranhos. Nunca falava sobre o dia em que Helena simplesmente não voltou para casa, deixando apenas um bilhete rabiscado. Cuide-se, meu amor. Um dia você vai entender. Heitor sentiu um baque no peito. As palavras atingiram-no como projéteis certeiros. Respirou. Fundo, tentando controlar o tremor nas mãos, o aceleramento do coração, a tontura que começava a tomar conta da cabeça. Havia algo na voz da menina, na forma como ela pronunciara as palavras, que despertava ecos de memórias enterradas. Sua mãe? Ela era alta? Cabelos ondulados? Tinha uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda? Clara levantou os olhos, surpresa. Como ele poderia saber disso? A cicatriz era quase imperceptível, resultado de uma queda na infância que Helena contara apenas uma vez. Como você... Começou, mas a voz falhou. Qual era o nome dela? Perguntou Heitor, agora num tom mais calmo, mas ainda carregado de uma tensão que fazia o ar vibrar. Clara hesitou. Aquele nome era sagrado. Raramente o dizia em voz alta. Guardava-o como um tesouro que poderia se desfazer se fosse exposto à luz. Olhou ao redor, verificando as rotas de fuga, calculando distâncias. Mas algo naqueles olhos azuis a fez parar. Havia uma vulnerabilidade ali que ela reconhecia. Uma ferida aberta que sangrava há muito tempo. Helena. O mundo parou novamente. As buzinas atrás não faziam mais sentido. O calor do asfalto, o cheiro de combustível, o barulho da cidade, tudo se tornou secundário. Heitor apertou o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos. O nome queimava em seus ouvidos como ferro quente. Não podia ser. Coincidência. Não depois de tanto tempo. Não com aquela música, aquele nome, aqueles traços que começava a reconhecer no rosto da menina. O sinal abriu. Os carros de trás começaram a buzinar com impaciência. Heitor dirigiu alguns metros e encostou na lateral da rua, o carro tremendo com o motor ainda ligado. Desligou, respirou fundo, abriu a porta do passageiro. Por favor, entra. A gente precisa conversar.
Clara recuou instintivamente. Homens, ricos em carros caros, raramente vinham com boas intenções. A rua lhe ensinara isso desde cedo. Mas havia algo naquele olhar que a fazia hesitar. Não era arrogância, nem piedade, nem o brilho predatório que aprendera a temer. Era algo mais profundo, mais doloroso. Era uma dor que ela conhecia bem. Tocou o medalhão que carregava no pescoço, o único objeto deixado por sua mãe, como se fosse um talismã que pudesse guiá-la na decisão. O metal estava quente contra a pele, aquecido pelo sol da tarde e pelo calor do próprio corpo. Olhou ao redor. Se algo desse errado, ela sabia correr. Conhecia cada beco, cada esquina, cada esconderijo num raio de 10 quarteirões. Mas por alguma razão que não conseguia explicar, não queria correr. Deu um passo em direção ao carro, depois outro, e outro. Entrou no sedã como quem pisa numa igreja antiga, com reverência e medo. O couro do banco era macio e frio, grudando nas costas molhadas de suor. O ar-condicionado era gélido, mas ela suava frio. O cheiro do carro, couro, madeira, um perfume masculino suave, era completamente diferente de qualquer ambiente que conhecia. Heitor a observava pelo retrovisor. Agora, de perto, as semelhanças ficavam ainda mais evidentes. Os cabelos escuros e ondulados, os olhos grandes e amendoados, um formato de rosto que parecia familiar demais. Mas eram os gestos que mais o impressionavam. A maneira como ela tocava o medalhão, como inclinava a cabeça quando pensava, como seus dedos tamborilavam nervosamente na porta do carro. Era como olhar para um fantasma, ou para uma memória que havia ganhado vida. Quando sua mãe desapareceu, metade de mim morreu com ela, disse, sem desviar os olhos da rua à frente. Procurei por vocês por anos. Contratei detetives, vasculhei hospitais, coloquei anúncios em jornais de 3 estados. Mas tudo o que me restou foi uma canção e um silêncio que ecoa até hoje. Clara o observava pelo retrovisor, tensa, pronta para abrir a porta e correr se necessário. Mas havia algo na voz dele que a fazia querer ficar. Por que está me contando isso? Eu nem te conheço. Heitor se virou para encará-la diretamente. Seus olhos azuis estavam úmidos, carregados de uma emoção que ele lutava para controlar. Talvez conheça sim, respondeu com voz baixa. Talvez você seja quem eu passei a vida inteira procurando. Clara sentiu o coração disparar. As palavras ecoaram no espaço fechado do carro como um eco de algo que sempre soubera, mas nunca havia admitido para si mesma. Olhou para as próprias mãos, para o medalhão, para o homem que poderia ser a resposta para todas as perguntas que carregava desde criança. Minha mãe dizia que você era perigoso, disse finalmente. Que a gente não podia voltar nunca. A frase foi como uma lâmina cortando o ar. Heitor fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de cada palavra. Quando os abriu novamente, havia uma tristeza profunda em seu olhar. Eu nunca levantei a mão para ninguém, disse a voz carregada de arrependimento. Mas fui frio, duro, controlador. Achei que estava protegendo, mas só estava sufocando quem mais amava. Ela não fugiu com medo da violência. Fugiu do sufoco. Clara virou o rosto para a janela. Uma lágrima desceu lentamente pela face suja. Ela não sabia o que doía mais. Descobrir que talvez tivesse um pai, ou saber que crescera sem conhecê-lo. Você tem certeza mesmo de que sou sua filha? A revelação. Heitor tirou do boleto uma carteira de couro gasto pelo tempo. Dentro, protegidas por um plástico amarelado, estavam 2 fotografias que ele carregava há 15 anos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto as retirava com cuidado, como quem manuseia relíquias sagradas. A primeira era Helena no hospital, sorrindo com um bebê no colo. O rosto dela irradiava uma felicidade pura, os olhos brilhando com o amor materno que Heitor ainda conseguia ver quando fechava os olhos. Ela estava cansada. O parto havia sido longo e difícil, mas radiante. Era o rosto de uma mulher que acabara de segurar seu universo nos braços. Clara levou a mão à boca. Reconhecia aquele sorriso,
aquele formato de rosto, aqueles olhos que eram o espelho dos seus próprios. A mulher na foto era exatamente como ela se lembrava, jovem, bonita, com um brilho especial que iluminava qualquer ambiente. Era a mesma que vivia em sua memória, a mesma cujo rosto estava guardado dentro do medalhão que agora apertava entre os dedos. Esta é sua mãe, disse Heitor, a voz embargada. E este bebê? Clara estudou a imagem com atenção. O bebê era minúsculo, com os olhos fechados e os punhos cerrados. Mesmo recém-nascida, já tinha aqueles cabelos escuros que se tornaram sua marca registrada. Eu me lembro dela falando sobre o hospital, murmurou Clara. Dizia que foi o dia mais feliz da vida dela, mas também o mais assustador. Heitor mostrou a segunda foto. Helena grávida, radiante, ao lado de um homem mais jovem que ela reconheceu como sendo o próprio Heitor. Suas mãos estavam pousadas no ventre arredondado, e ambos sorriam para a câmera com uma alegria que parecia capaz de iluminar o mundo. Era uma foto de família perfeita, cheia de promessas e sonhos. Tiramos essa no 7º mês, disse ele, tocando delicadamente a imagem. Ela estava ansiosa para conhecer você. Passou semanas escolhendo o nome, decorando o quarto, imaginando como seria sua personalidade. Clara sentiu o peito apertar. Ver os pais juntos, felizes, planejando um futuro que nunca chegou a acontecer, era como olhar para um sonho que se desfez antes de se tornar realidade. Sua mãe tinha uma marca de nascença, continuou Heitor, apontando para o pulso esquerdo na foto. Aqui, em forma de lua crescente. Ela dizia que era um sinal de sorte, que nossa filha também teria uma. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Lentamente, como em câmera lenta, ergueu o próprio braço esquerdo. Lá estava a marca, exatamente onde ele havia indicado. Uma pequena lua crescente, como se alguém tivesse desenhado no céu de sua pele. Era algo que ela sempre teve, mas nunca soube o significado. Ela estava certa, murmurou, olhando para a marca como se a visse pela primeira vez. Eu sempre me perguntei de onde isso veio. Coincidência não explica isso, murmurou Heitor, a voz quase inaudível. Clara respirou fundo, tentando processar a enxurrada de emoções que tomava conta dela. Medo, esperança, confusão, alívio, tudo misturado numa tempestade que fazia seu coração bater como um tambor descompassado. A gente pode fazer um exame? Perguntou, finalmente. Para ter certeza? Heitor assentiu, os olhos brilhando com uma emoção que não conseguia esconder. Todos os exames que você quiser, quantas vezes for preciso. Os 5 dias. A clínica particular era um ambiente asséptico e frio, com paredes brancas e o cheiro característico de álcool e medicamentos. Clara apertou forte a mão de Heitor durante a coleta de sangue, mais por instinto do que por confiança. As agulhas não a assustavam. A vida nas ruas ensinara-a a suportar dores muito maiores. A enfermeira era gentil, explicando cada passo do processo com paciência. Clara observou o sangue vermelho escuro, enchendo os tubos de ensaio, pensando em como aquele líquido poderia carregar a resposta para todas as perguntas que fizera durante a vida. Em 5 dias teremos o resultado, disse o médico, um homem de cabelos grisalhos e óculos dourados. É um prazo padrão para este tipo de exame. Os 5 dias de espera pelos resultados pareceram eternos. Heitor cancelou todas as reuniões, viagens e compromissos. Sua secretária ficou perplexa quando ele disse que nada era mais importante do que aquilo. Pela primeira vez em 15 anos, os negócios ficaram em segundo plano. Você tem certeza disso, Sr. Mendes? Perguntou ela, folheando a agenda cheia de compromissos. Tem a reunião com os investidores japoneses, a assinatura do contrato de Brasília. Cancele tudo, Fernanda. Tudo. Durante esse período, ele levou Clara para conhecer a casa onde havia construído sua fortuna, mas também onde havia perdido sua alma. Era uma mansão imponente no alto da Boa Vista, com jardins que pareciam pinturas e uma vista da cidade que tirava o fôlego.
O portão eletrônico se abriu, revelando uma alameda de árvores centenárias que levava até a casa principal. Clara saiu do carro e ficou imóvel por um momento, observando a magnitude do lugar. Era como entrar num filme, num mundo que ela só conhecia através das novelas que assistia nas vitrines das lojas. O gramado era verde e perfeitamente aparado. As flores pareciam ter sido pintadas à mão, e a casa se erguia como um castelo moderno. "Tudo isso é seu?" perguntou, a voz quase um sussurro. "Nosso", corrigiu Heitor, suavemente. "Sempre foi para ser nosso." Clara andava pelos cômodos devagar, como quem pisa em nuvens frágeis. Tudo era grande demais, limpo demais, perfeito demais. Suas mãos sujavam os móveis brancos, seus pés deixavam marcas no piso de mármore. Sentia-se como uma intrusa num mundo que não pertencia a ela. A empregada, Dona Marta, uma senhora de 60 anos que trabalhava na casa há 2 décadas, observava a cena com curiosidade e certa emoção. Ela havia conhecido Helena, havia ajudado a preparar o quarto do bebê, havia chorado junto com o Heitor quando elas desapareceram. "Meu Deus", murmurou, levando a mão ao peito. "Ela é igualzinha à dona Helena na mesma idade." Heitor mostrou-lhe a biblioteca, com estantes que subiam até o teto, cheias de livros que ela nunca imaginara existir. Clara correu os dedos pelas lombadas de couro, lendo títulos em português, inglês, francês. Havia uma seção inteira dedicada à literatura infantil e juvenil. Livros que Heitor havia comprado ao longo dos anos, sempre esperando que um dia sua filha voltasse para lê-los. "Ela gostava de ler?" perguntou Clara, tocando uma coletânea de contos de fadas. "Adorava. Dizia que os livros eram portais para mundos infinitos. Queria criar uma biblioteca para você, cheia de aventuras e histórias mágicas." Mostrou-lhe a sala de música, onde um piano de cauda dormia em silêncio há 15 anos, coberto por um pano branco como um fantasma elegante. O ambiente tinha uma acústica perfeita, projetada especialmente para que a música ecoasse com pureza cristalina. "Ela tocava", disse ele, removendo o pano com cuidado. "Todas as noites, antes de dormir. Dizia que a música era a linguagem que Deus usava para falar com os anjos." O piano brilhou sob a luz da tarde que entrava pelas janelas altas. Clara observou as teclas de marfim, algumas amareladas pelo tempo. Tocou uma nota, depois outra. O som ecoou pela sala como um suspiro musical. Clara observou as partituras espalhadas sobre o piano, amareladas pelo tempo. Reconheceu algumas melodias, as mesmas que sua mãe cantava para ela quando era pequena, antes de tudo desmoronar. Uma em particular chamou sua atenção. Estava manuscrita, com a caligrafia delicada de Helena. No topo da página estava escrito: "Para minha filha quando ela crescer." Foi então que viu a porta trancada no final do corredor. Heitor hesitou quando ela perguntou sobre o cômodo, mas finalmente abriu a porta com uma chave dourada que guardava no bolso da camisa, bem próxima ao coração. Era um quarto de criança, cor-de-rosa, com brinquedos ainda embrulhados, livros de histórias infantis organizados por tamanho, móveis pequenos esperando para serem usados. Na parede, uma moldura com uma frase bordada à mão: "Para minha filha, o amor que me move." Clara ficou parada na porta, incapaz de entrar. Lágrimas começaram a descer por seu rosto em riachos silenciosos. "Eu nunca tive um quarto", disse, a voz embargada. "Nunca tive nada só meu." Heitor se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos pequenas e calejadas entre as suas. "Agora tem. E nunca mais vai te faltar amor. Nunca mais. Mas, e se o exame der negativo?" Ele segurou as mãos dela com ainda mais firmeza, olhando diretamente em seus olhos. "Então você vai ter alguém que escolheu te amar mesmo assim, porque às vezes o sangue que escolhemos é mais forte que o sangue que herdamos." O resultado. 2 dias depois o telefone tocou. Era a clínica. Heitor atendeu com as mãos trêmulas, Clara sentada ao seu lado no sofá da sala. Os dois mal respiravam enquanto ele ouvia as palavras do médico do outro lado da linha.
Compatibilidade de 99,7%, disse o médico. Não há margem para dúvidas. É pai e filha. Heitor desligou o telefone e olhou para Clara. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Infinito, processando a informação que mudava tudo. Então, ela chorou. Chorou como não chorava desde criança, com soluços que vinham do fundo da alma. Chorou pela mãe que perdera, pelo pai que nunca conhecera, pelos anos de solidão e medo. Chorou pela menina que crescera nas ruas sem saber que tinha uma casa esperando por ela. Heitor também chorou. Chorou pela esposa que perdera, pela filha que não vira crescer, pelos 15 anos de vazio que finalmente começava a se preencher. Chorou de alívio, de alegria, de um amor que havia guardado em uma gaveta trancada do coração e agora podia finalmente deixar respirar. Eles se abraçaram ali, no sofá da sala, dois pedaços de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. O abraço durou minutos, ou talvez horas. Nenhum nem outro queria soltar. Posso mudar para o quarto rosa? Perguntou Clara, quando finalmente conseguiu falar. Pode mudar para a casa inteira, respondeu Heitor, sorrindo através das lágrimas. Ela sempre foi sua. A transformação. Os meses que se seguiram foram uma dança delicada de descobertas. Clara, que agora usava o nome completo que ouvira apenas em sussurros, Ana Clara Helena, foi descobrindo um mundo que não sabia existir. O processo de adaptação não foi simples. Havia noites em que Ana Clara acordava em pânico, procurando pela porta de saída, esquecendo por um momento onde estava. A cama macia a incomodava. Estava acostumada com superfícies duras. O silêncio da casa a assustava. Nas ruas, sempre havia barulho, movimento, vida acontecendo. Heitor foi paciente. Contratou uma psicóloga especializada em traumas infantis, uma mulher chamada Doutora Beatriz, que ajudou Ana Clara a processar não apenas o reencontro com o pai, mas todos os anos de abandono e luta pela sobrevivência. É normal se sentir dividida, explicou a doutora numa das sessões. Parte de você quer confiar, mas outra parte ainda está em modo de proteção. Isso vai passar com o tempo. Ana Clara descobriu livros que a levavam para lugares distantes. Começou com histórias simples, depois partiu para clássicos da literatura. Descobriu o prazer de desenhar com lápis coloridos, criando mundos coloridos no papel branco. Descobriu que tinha uma voz bonita para cantar, mas agora com técnica e acompanhamento no piano. Heitor matriculou-a numa escola particular, mas não numa qualquer. Escolheu uma instituição conhecida por acolher alunos com histórias difíceis, onde os professores eram treinados para lidar com defasagens educacionais. Contratou professores particulares para ajudá-la a recuperar o tempo perdido, mas nunca a forçou a nada. Deixou que ela fosse descobrindo seus próprios gostos, seus próprios talentos. O primeiro dia de aula foi terrível. Ana Clara chegou em casa chorando, dizendo que não sabia como conversar com os outros alunos, que eles falavam de coisas que ela não entendia, que ela não pertencia àquele lugar. Eles perguntaram onde eu morava antes. Soluçou. Eu não sabia o que dizer. Como eu explico que vivia na rua? Heitor a abraçou forte. Você não precisa explicar nada para ninguém. Mas se quiser, pode dizer que veio de longe e agora está em casa. Aos poucos, ela foi se integrando. Fez amizade com uma menina chamada Sofia, filha de refugiados políticos, que também tinha uma história de recomeço. As duas se identificaram, criaram um laço especial baseado na compreensão mútua de quem teve que reinventar a própria vida. Ana Clara plantou girassóis no jardim porque sua mãe sempre dizia que eles eram flores que conversavam com o sol. Começou a dar aulas de canto para crianças da comunidade próxima, ensinando-as as canções que aprendera com Helena. Era sua forma de retribuir, de transformar sua dor em algo que pudesse ajudar outros. O trabalho social se tornou sua paixão. Todo sábado, ela e Heitor visitavam abrigos, distribuíam comida, conversavam com crianças que viviam situações parecidas com a que ela havia vivido. Heitor descobriu que sua filha tinha um dom especial para se conectar com quem sofria. Você tem algo que eu nunca tive,
disse ele, observando-a conversar com um menino de rua que se recusava a falar. Com os adultos. Você entende a dor deles porque já esteve lá. Transformou a sala de música num espaço vivo novamente, onde as melodias voltaram a ecoar pelas paredes. Ana Clara aprendeu a tocar piano sozinha, usando as partituras que Helena havia deixado. Era como se estivesse tendo aulas com a mãe através das páginas amareladas. Heitor, por sua vez, descobriu que havia mais vida em sua casa do que em todos os seus negócios juntos. Aprendeu a ouvir as histórias que Ana Clara contava sobre os anos nas ruas, sobre os amigos que fizera, sobre a coragem que desenvolvera. Aprendeu que sua filha era muito mais forte do que ele jamais imaginara, e que essa força vinha não apenas da necessidade, mas de uma generosidade de espírito que ela herdara da mãe. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho, cancelava viagens desnecessárias, aprendeu a cozinhar pratos simples que ela gostava. Descobriu que os melhores momentos do dia eram quando eles se sentavam no jardim ao entardecer, ela tocando violão, havia descoberto o instrumento no sótão, e ele apenas ouvindo, sentindo que finalmente estava vivendo de verdade. No primeiro Natal juntos, enfeitaram a árvore com adornos feitos à mão. Ana Clara havia aprendido origami na escola e criou centenas de pequenos pássaros coloridos que penduraram nos galhos. Heitor contribuiu com estrelas de papel, dourado que fizeram juntos, sentados no chão da sala, rindo de suas tentativas desajeitadas. Ana Clara presenteou o pai com um desenho, os dois no jardim, cercados por girassóis sob um sol sorridente. Mas não era um desenho infantil. Ela havia desenvolvido uma técnica impressionante, fruto das aulas de arte que começara a ter. Heitor emoldurou o desenho e o pendurou na parede da sala, ao lado das fotos antigas de Helena. Agora nossa família está completa novamente, disse ele, observando as imagens que contavam a história de sua vida. O perdão. Meses depois, Ana Clara pediu para visitar o túmulo da mãe. Heitor havia construído um mausoléu simples mas elegante num cemitério no alto da cidade, com vista para o mar. Mesmo sem ter encontrado o corpo, precisava de um lugar onde pudesse conversar com Helena, onde pudesse deixar suas preces e suas lágrimas. Ana Clara ajoelhou-se diante da lápide de mármore branco, que trazia apenas o nome Helena, e as datas de nascimento e desaparecimento. Colocou ali os girassóis que colhera no jardim de casa, flores que pareciam pequenos sóis pousados sobre a pedra fria. Mãe, disse, a voz firme apesar das lágrimas, quero que você saiba que agora estou segura, que encontrei ele, que entendi porque você fugiu, mas também entendi que às vezes as pessoas mudam. Tirou do pescoço o medalhão que carregara por todos aqueles anos. Dentro havia uma foto minúscula de Helena sorrindo. Era a única foto que possuía da mãe, recortada de um documento antigo que ela havia guardado como um tesouro. Esse era seu, disse, colocando o medalhão sobre a lápide. Eu só guardei por um tempo. Agora você pode ficar com ele para sempre. Começou a cantar a velha canção, a mesma que cantava no trânsito, a mesma que Helena cantava para ela quando era bebê. Mas agora, a melodia não falava mais de saudade. Falava de reencontro, de perdão, de um amor que sobrevivera a todos os silêncios. Heitor a abraçou forte, sentindo o peso dos anos de separação finalmente se dissolver. Eu vou viver por vocês duas, prometeu, a voz embargada, por tudo que perdemos e por tudo que ainda podemos construir. O novo começo. 5 anos depois, Ana Clara se formou no ensino médio como oradora da turma. Ela havia crescido, não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Tornara-se uma jovem mulher confiante, inteligente, cheia de planos e sonhos. Queria estudar música, queria trabalhar com crianças, queria fazer do mundo um lugar melhor. No discurso de formatura, diante de centenas de pessoas, ela falou sobre segundas chances, sobre a importância de não julgar as pessoas pela aparência, sobre o poder transformador do amor. Mas foi a última frase que ficou ecoando nos corações de todos os presentes. Às vezes, tudo que o amor precisa é que alguém escute a canção certa.
Heitor estava na plateia, no primeiro lugar da primeira fileira, chorando de orgulho. Ao seu lado, um lugar vazio havia sido reservado para Helena, porque, de alguma forma, ela também estava ali, presente na voz da filha, na força que havia deixado como herança, na música que continuava ecoando através das gerações. Naquela noite, Ana Clara cantava baixinho em seu quarto, o quarto rosa que finalmente se tornara verdadeiramente seu. Heitor ouvia da porta, como fazia todas as noites, mas agora não chorava mais de dor. Chorava de gratidão, porque o que era silêncio havia se tornado música, o que era ausência havia se tornado lar, o que era medo havia se tornado luz. E a canção continuava. Se chegou até aqui, comente humildade. Epílogo. O eco eterno. 3 anos depois, Ana Clara abriu uma fundação para crianças em situação de rua. O projeto começou pequeno, num espaço alugado no centro da cidade, mas cresceu rapidamente. Heitor investiu não apenas dinheiro, mas tempo e coração. Juntos, eles criaram um lugar onde crianças como Ana Clara havia sido, pudessem encontrar não apenas comida e abrigo, mas esperança. A fundação se chamava Melodia, em homenagem à canção que os havia reunido. Lá, as crianças aprendiam música, artes, ofícios. Mas, principalmente, aprendiam que eram amadas, que tinham valor, que mereciam uma chance de reescrever suas histórias. Ana Clara se tornou uma educadora respeitada, palestrante motivacional, defensora dos direitos das crianças. Sua história foi contada em jornais, revistas, programas de televisão. Mas ela nunca esqueceu de onde vinha, nunca deixou de ser a menina que cantava no trânsito. Heitor, por sua vez, descobriu que sua maior realização não estava nos edifícios que construíra, mas na vida que ajudara a reconstruir. Transformou-se num homem mais doce, mais presente, mais humano. Aprendeu que o sucesso verdadeiro não se mede em dinheiro, mas em amor compartilhado. Na parede da fundação, uma placa dizia: "Em memória de Helena, que nos ensinou que o amor é a música mais poderosa do mundo." E todas as manhãs, quando Ana Clara abria as portas da fundação para receber as crianças, ela cantava baixinho a velha canção. Não mais como uma lembrança dolorosa, mas como uma semente de esperança que continuava germinando, crescendo, se multiplicando em cada vida que tocava. Porque algumas canções nunca terminam. Elas apenas encontram novas vozes para continuar ecoando, novas histórias para contar, novos corações para aquecer. E o amor, como a música, é eterno. Se histórias como essa tocaram seu coração, compartilhe. Outras vozes ainda esperam ser ouvidas, outras canções ainda esperam ser cantadas. E quem sabe, em algum lugar, alguém esteja precisando lembrar que nunca é tarde demais para recomeçar.